Olá, seja bem-vindo à Hora do Compliance. Numa série de 4 episódios, vamos apresentar-te compliance empresarial de forma simples e direta. O compliance é o cumprimento de normas e não só. É também cumprimento de políticas, cumprimento de regras, padrões de boa conduta. Tudo relacionado com o setor de atividade a que a empresa está ligada. Se estivermos a falar de uma empresa de telecomunicações, por exemplo, então, além das normas gerais aplicáveis à empresa, iremos olhar para as políticas e as boas práticas na área de telecomunicações. Compliance está totalmente ligado com o conceito base de responsabilidade, integridade e ética. Sem estes 3 componentes, não conseguiríamos ter um compliance empresarial que de fato cumpra a sua missão. Compliance, pela sua natureza, pela sua definição, é uma disciplina multidisciplinar. Significa que nesta área estarão envolvidos profissionais de diferentes áreas. Não conseguimos padronizar as áreas porque tudo vai depender do interesse e setor de atividade da empresa em causa. Se estivermos, como já começamos a falar das telecomunicações, se estivermos numa empresa de telecomunicações, claramente teremos os diversos engenheiros necessários, também poderemos ter juristas. Não é uma área exclusiva dos juristas e dos advogados, como inicialmente pensamos. Hoje está absolutamente sedimentado que o compliance é uma área multidisciplinar e vão integrar a equipa todos aqueles profissionais que forem necessários para se implementar o programa de compliance na sua totalidade. O compliance é importante e hoje já não há dúvidas quanto a isso. É importante porque protege a empresa. Protege a empresa através da prevenção e mitigação de riscos. Que riscos? Toda atividade econômica, toda atividade empresarial está sujeita a riscos, sejam eles ambientais, sejam eles políticos, sejam eles econômicos ou financeiros, a empresa está sujeita a risco. E todo risco precisa de ser mapeado, precisa de ser mitigado. Não é possível eliminar o risco, mas é possível mitigar o risco. E aí entra o compliance. O compliance faz este papel de auxiliar a empresa a mitigar o risco. O compliance nada mais é que uma ferramenta de gestão, uma ferramenta que vai permitir à empresa prevenir os riscos. Uma vez mapeados os riscos, o compliance, através do seu programa de compliance, vai entrar nesta função de prevenção. Frequentemente perguntam, sobretudo, quais são as empresas que estão no processo inicial de estruturação da área jurídica. Será que podemos ter apenas um compliance officer ou precisamos de mais do que um compliance officer? Para que a resposta seja completa, temos que considerar estes 2 aspectos. O primeiro aspecto a considerar é que também o compliance está sujeito ao princípio do custo-benefício. Ao lado do princípio do custo-benefício, temos a estratégia da própria empresa. Falemos então primeiro do custo-benefício. O custo-benefício diz e assume em primeiro lugar que a implementação de um programa de compliance envolve custos. Em si, o compliance é custo. É custo em que medida? Na medida em que tem que preparar os profissionais, na medida em que tem que adquirir os programas adequados, na medida em que tem que conformar os documentos, na medida em que, na verdade, tem que olhar ali para o controle interno da empresa. Hoje não vamos falar do controle interno, vamos falar num outro momento, mas hoje vamos focar-nos no que estamos aqui a levantar, os custos. O compliance é de si um custo. Como sendo um custo e a empresa tem que balancear os seus custos, vai olhar para o benefício que pretende ter ou, pelo menos, o dano que pretende evitar. Pode ser
estranho quando eu sempre faço a questão de colocar a questão de que a empresa pode não implementar o programa para ter o benefício, mas para evitar o dano. Pensem nos danos ambientais. A prevenção de danos ambientais é muito mais de forma específica para evitar danos que propriamente para ter benefícios específicos e diretos. Mas é uma das razões que pode levar a empresa a querer também implementar o programa de compliance. Se de um lado temos o custo e do outro lado temos o benefício, então nós temos que encontrar o custo do compliance ali no ponto adequado entre a dimensão da empresa, os desafios da empresa e, o segundo ponto, a estratégia da empresa. O que é que isso significa? Significa que uma vez que a liderança entende implementar o programa de compliance, então a liderança deverá assumir o compliance dentro da sua estratégia. A partir do momento em que assume esse compromisso com o compliance, então a estratégia também tem que conformar-se tendo em vista este objetivo. Significa que ainda que o custo recomende um profissional de compliance, mas se a estratégia exige mais do que um, a empresa deverá considerar. Por isso que eu digo que a escolha entre um ou mais profissionais de compliance numa área tem que parar ali na adequação entre o benefício ou o dano que se pretende obter e a estratégia e a visão da empresa para o futuro. Podem a seguir perguntar: se representa um custo, será que não haverão outras formas de se alcançar o mesmo benefício? Nenhuma ciência é fechada, mas digo uma coisa: até o momento o compliance tem se mostrado o mais eficiente a prevenir estes riscos. Por que é que tenho que mitigar os riscos? Por muitas coisas. A primeira, e que eu acho mais importante, tem a ver com a sustentabilidade. É certo que atualmente sabemos que a empresa não deve prosseguir apenas o lucro, mas também é certo, estamos todos certos quanto a isso, a empresa não deve prosseguir apenas o lucro. Ao lado do lucro, tem que se prosseguir outros objetivos. E hoje, outros objetivos, estamos a falar dos interesses, dos outros interesses, aquilo que normalmente aqui nós chamamos dos stakeholders. Isso significa que os gestores da empresa, a liderança da empresa, no seu comprometimento com a sustentabilidade, vai implementar o compliance com o objetivo principal de manter a empresa sustentável, no conceito de perdurar para o futuro, no conceito de gerar valor e lucro para os sócios durante um tempo indeterminado. Mas, paralelamente a isso, atualmente não é sustentável, não é pensável, não é aceitável que a empresa apenas olhe para os lucros e deixe de lado questões ambientais, por exemplo, questões sobre os trabalhadores, as condições de trabalho. Hoje é impossível pensar-se nisso, não só em termos éticos, não só em termos de integridade, mas das consequências que podem advir daí. O não cumprimento de regras ambientais pode levar a multas enormíssimas e que podem prejudicar o lucro da empresa de forma irremediável. O recurso à mão de obra escrava hoje pode prejudicar a empresa não apenas na questão do lucro, mas no sentido de continuidade da empresa. Então, olhar para a sustentabilidade como forma de prevenção é uma forma inteligente de pensar a empresa, é uma forma inteligente de pensar o compliance, é uma forma inteligente de assumir a responsabilidade que é gerar os recursos financeiros para a outra. Claro que podemos ignorar o compliance. Hoje temos muitas empresas a ignorar o compliance, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas que optam por ignorar o compliance. Qual é o risco? Não posso dizer aqui qual é o risco. Tudo vai depender de uma análise de cada empresa depois de mapear os seus riscos. Mas uma coisa eu tenho certeza: o dano reputacional é incontornável. O risco que eu tenho certeza que a empresa que ignora o compliance corre
O primeiro deles é o dano reputacional. Como é que podemos quantificar o dano reputacional? Não conseguimos. Enquanto não sofrer dano, nós não conseguimos. Cabe à empresa decidir se quer ir por esse caminho ou não. Uma forma bastante interessante de ter o compliance na estratégia e ele ser aplicado na empresa é introduzir esse compliance dentro da empresa de modo que o compliance se torne a cultura empresarial, cultura de cumprimento. Mas para que isso aconteça, temos que ter uma liderança comprometida. E aqui vou terminar como se calhar eu devia ter começado. Uma liderança comprometida é o início para um programa de compliance bem-sucedido. Onde não tivermos uma liderança comprometida, ainda que tenhamos boas leis, ainda que tenhamos bons manuais, ainda que tenhamos bons programas, esse programa de compliance está fadado ao fracasso, sem dúvida alguma. Porque o compliance não é teoria, compliance é vivência. Sem a vivência de conformidade, nenhuma empresa consegue subsistir.